Olá, me chamo Bruna, sou estudante de pós-graduação em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nesta apresentação, vou explicar um pouquinho sobre a importância das abelhas sem ferrão. Vamos conhecer um pouquinho sobre seus produtos e como a composição química mineral pode estar atrelada com a qualidade do mel que essas abelhas produzem. Você já ouviu falar ou conhece as abelhas sem ferrão? Acredito que talvez você conheça a abelha com ferrão, e as abelhas sem ferrão se diferem delas justamente pelo fato de não possuírem ferrão, ou até possuírem, só que esse ferrão ele vai ser atrofiado. As abelhas sem ferrão, elas são pertencentes à subfamília Apidae meliponina e possuem cerca de 600 espécies distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Espírito Santo, há cerca de 39 espécies de abelhas sem ferrão. Dentre alguns exemplos, podemos destacar a Melipona monduri, conhecida pelos populares como urso amarela, a Melipona quadrifaciata, conhecida como mandaçaia, e também temos uma espécie endêmica da nossa região, que é a Melipona capixaba, conhecida como uruçu capixaba. Então, cada uma dessas espécies, ela vai produzir um mel com características únicas. O fortalecimento da cadeia produtiva da meliponicultura, que é a atividade de criação de abelhas sem ferrão, apresenta grande relevância para o desenvolvimento econômico, social e ambiental nas localidades onde essa atividade ela é desenvolvida, pois auxilia o sustento familiar, possibilitando emprego e renda, e contribui para a melhoria da polinização das plantas e também para a preservação das espécies e da biodiversidade. Então, é importante o desenvolvimento de pesquisas sobre os produtos das abelhas sem ferrão, a fim de vislumbrar as características químicas que podem ser atribuídas à qualidade desses produtos. É importante destacar também que as abelhas, no geral, elas são extremamente importantes para a vida na Terra. Elas são responsáveis pela polinização de mais de 70 das 100 espécies de vegetais que fornecem 90% dos alimentos para um planeta que é habitado aí por 7 bilhões de pessoas. E estudos vêm indicando que elas estão desaparecendo. E isso não é um bom sinal, porque além de impactar a existência do mel e das flores, também pode resultar na escassez de alimentos, porque espécies vegetais, como as que são mostradas pelas imagens no slide, elas necessitam de polinizadores específicos para poder então produzir essas frutas e esses vegetais. E as abelhas sem ferrão, elas são excelentes polinizadoras e elas fazem esse papel dignamente. Além disso, a criação de abelhas sem ferrão está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, dentre os quais eu gostaria de destacar o ODS 2, que trata sobre o combate à fome e o estímulo à agricultura sustentável, o ODS 3, que trata sobre a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, o ODS 8, que trata sobre o fortalecimento da economia local e também a geração de renda a meliponicultores que fornecem enxames, e o ODS 15, que fala sobre a preservação da biodiversidade de polinizadores em sua área de ocorrência natural. Diversos são os produtos que podem ser beneficiados a partir da meliponicultura, como é o caso do próprio mel, da própolis, da cera e também a possibilidade de manejar colônias de abelhas para obter, então, a fim de multiplicar essas colônias e vender os enxames. Em relação à composição química do mel, o mel ele é um alimento um dos mais complexos alimentos aí que a gente tem, sendo composto principalmente por açúcares, glicose e frutose,
proteínas, enzimas, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgânicos, compostos fenólicos e minerais. Os compostos fenólicos, como os flavonoides e os ácidos fenólicos, exibem uma gama de efeitos medicinais por atuarem como antioxidantes. E a composição mineral do mel é importante tanto para fins nutricionais, por se tratar de um alimento funcional, como para fins de caracterização, classificação e até monitoramento ambiental. Em relação à composição inorgânica, as espécies em abundância no mel são o potássio, o sódio, o magnésio e o cálcio. Também tem-se a presença de espécies em concentrações inferiores, como cobre, ferro, manganês e zinco. A bioacessibilidade e a absorção equilibrada dessas espécies em nosso organismo humano traz benefícios nutricionais à saúde humana, ou seja, mantém as reações fisiológicas normalizadas por induzir o metabolismo geral e também o sistema circulatório. Além disso, essas espécies elas atuam como catalisadores em diversas reações bioquímicas que estão acontecendo no nosso organismo humano. Contudo, caso o mel esteja contaminado com espécies como arsênio, cádmio e chumbo em níveis de concentração traço, isso pode trazer uma série de consequências à saúde, porque essas espécies elas causam alterações no funcionamento do organismo do ser humano em função dos seus efeitos cumulativos mutagênicos e também carcinogênicos. E as partes mais afetadas são os rins e também o sistema nervoso central. A composição química do mel, assim como o sabor e também o aroma do mel, estão fortemente associados à origem botânica, geográfica e também à espécie da abelha que produziu aquele mel. Os minerais presentes no mel são dependentes da absorção da planta, do tipo de solo, do clima, da região, se a região vai ser urbana ou rural, e também da composição do alimento que a abelha se alimentou, ou seja, da composição do néctar e do pólen. Além disso, a maneira como esse produto ele vai ser manipulado e armazenado também vai influenciar os componentes químicos presentes no mel. A contaminação do mel por espécies em concentração traço, no caso, como é o caso dos elementos traço, pode acontecer devido às abelhas transitarem em ambientes poluídos. As abelhas, no caso uma abelha sem ferrão, ela percorre a uma distância, ela percorre a um raio de cerca de 3 quilômetros em busca de alimentos. Então, nesse caminho, ela vai se deparar com animais diversos, agrotóxicos, materiais particulados advindos da poluição de indústrias e também dos escapamentos de veículos, vai até as residências, transita em lixos diversos, também pode ir atrás de água em rios ou lagos que estão contaminados com elementos traços. E aí, quando essa abelha ela vai retornar até a colmeia, ela acaba carreando e interceptando os contaminantes junto com o alimento que ela vai levar para a colmeia. E isso vai ser, então, passado para o alimento que é o mel. O teor de minerais no mel é um parâmetro de qualidade. E ele diz muito sobre a pureza e o processamento do mel. Então, existe uma legislação que faz esse controle de qualidade e ele é aplicável neste momento, né, até então, ao mel de apis. Não existe uma legislação para o mel de abelha sem ferrão. Esse procedimento consiste em calcinar o mel para poder determinar o teor de cinzas no mel. Então, valores acima de 0,6% é considerado que o mel não é apropriado para consumo.
valores abaixo de 0,6 já é um valor apropriado para o consumo e atesta a qualidade do mel. Então é isso, gente. Nesse vídeo eu quis trazer uma breve contextualização acerca do mel, das abelhas sem ferrão. Então agora é um momento em que vai acontecer o compartilhamento das ideias. Vocês vão realizar as atividades 3 por meio da discussão em fórum, de forma individual. E a atividade 4, vocês podem fazer em grupo de até 3 pessoas. Então, vai ter a leitura da situação de estudo, e aí vocês vão registrar os fatos, hipóteses e questões, problemas. Até a próxima!